tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de História para o oitavo ano. Vamos falar a época do ouro no Brasil. Vamos lá. A preservação das cidades históricas ao longo do tempo, as sociedades humanas transformam a natureza por meio do trabalho. Elas cultivam alimentos, criam línguas, escritas, elaboram poemas e músicas, inventam remédios, etc. Alguns bens produzidos pelas sociedades, o seu valor artístico, histórico, cultural ou religioso, têm um significado especial para elas. É o que chamamos de patrimônio cultural de um povo. Um dos grandes desafios para as sociedades contemporâneas é preservar o patrimônio cultural produzido pelas sucessivas gerações hoje. Pelas- Hoje, construções que sobreviveram a guerras, a invasões e a catástrofes climáticas correm o risco de desaparecer em poucos anos pela ação predatória da sociedade moderna. Por isso, é necessário um grande esforço do poder público e da sociedade para salvar a memória que nos liga aos nossos antepassados. O momento de uma das medidas tomadas pelo poder público para preservar o patrimônio cultural de um povo. No Brasil, vários bens foram tomados pelo Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, como as cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, Sabará e Tiradentes, situadas em Minas Gerais. A paisagem dessas cidades, com suas belas igrejas, ladeiras e calçadas de pedra, nos conta muito sobre a época da mineração no Brasil e das riquezas e misérias que o ouro trouxe para a região das Minas. Vamos lá. A descoberta do ouro. A descoberta de ouro no interior da colônia levou muitas pessoas a partir para Minas Gerais e tentar enriquecer. A febre do ouro. No século XVI, mesmo com o grande interesse de encontrar metais preciosos na América Portuguesa, foi pequena a quantidade de ouro descoberta pelos colonos. A exploração em busca de metais e pedras preciosas começaram a ser organizadas com maior regularidade apenas em meados do século seguinte. É impossível, contudo, afirmar com exatidão o local e a data das primeiras descobertas de ouro em Minas Gerais. Provavelmente, elas ocorreram em fins do século XVII, pelas expedições paulistas. Confirmada a existência das lavras, a novidade correu rapidamente pela colônia e em Portugal. Milhares de pessoas foram às Minas Gerais na esperança de enriquecer com a exploração do ouro. Bandeirantes, funcionários da coroa, pequenos proprietários de terra, estrangeiros, etc. Até então, os colonos viviam nas fazendas e nos poucos núcleos urbanos no litoral, em áreas próximas à produção de açúcar e de tabaco. Com a mineração, formaram-se vários povoados, próximos uns dos outros, nas áreas onde havia ouro. Além disso, o centro econômico da colônia deslocou-se do Nordeste para o Centro-Sul, onde estava a atividade mais lucrativa para a coroa. Feito. A Guerra dos Emboabas. Nos primeiros anos do século XVIII, a população de Minas Gerais estava dividida entre os forasteiros vindos de diversos pontos da colônia e de Portugal, e os paulistas e seus descendentes. Os paulistas julgavam-se donos das lavras de ouro descoberto. Eles chamavam pejorativamente os portugueses e pessoas vindas de outras regiões da colônia de Emboabas, e não eram benquistos pelos demais moradores dessas áreas. Em 1707 e 1709, a disputa pelo controle da área mineradora levou a um conflito armado entre paulistas e emboabas, conhecido como Guerra dos Emboabas.
A guerra terminou com a vitória dos Emboabas e a saída dos paulistas, que foram procurar metais preciosos em outras áreas, como Goiás e Mato Grosso. Outros dirigiram-se para o sul da colônia, onde foram criar gado. A Guerra dos Emboabas é pouco estudada pelos historiadores em razão da escassez de registros escritos e de vestígios concretos. Como os primeiros moradores da região das minas geralmente viviam em acampamentos provisórios, é difícil encontrar pistas sobre os confrontos entre paulistas e emboabas. O ouro em Goiás e Mato Grosso. A derrota dos paulistas na Guerra dos Emboabas os incentivou a explorar outras regiões do interior para além das Minas Gerais. As novas explorações levaram à descoberta de ouro, onde hoje se localizam o estado de Mato Grosso e Goiás. Os achados provocaram uma nova corrida em busca do ouro, que contribuiu para a formação de vários povoados ao redor dessas regiões. Interessada em controlar a extração de metais da região, em 1722, a coroa elevou o Arraial de Cuiabá à categoria de distrito, subordinado à capitania de São Paulo. A vida das minas goianas e mato-grossenses, no entanto, era ainda mais difícil que nas vilas mineiras. O alimento era escasso. As tribos indígenas, constantemente molestadas pelos bandeirantes, reagiam atacando os arraiais e os roubos, e assassinatos ocorriam com muita frequência. A intensa exploração das minas de ouro em Mato Grosso e Goiás provocou o rápido esgotamento das lavras, assim como aconteceu em Minas Gerais. Empobrecidos, os moradores dessas regiões abandonaram o local e tiveram de procurar novas formas de sobrevivência. A capitania de Minas Gerais. As diversas disputas em torno das áreas de mineração, como a Guerra dos Emboabas, levaram a coroa portuguesa a criar medidas rápidas e mais efetivas para restabelecer a ordem, garantir a segurança e afirmar a autoridade real da região. Para atingir esses objetivos, em agosto de 1709, a coroa portuguesa instituiu um governo civil e militar das zonas mineradoras, a Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, que estava unida à Capitania de São Paulo. O primeiro governador da capitania foi Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho. Até então, essas áreas de mineração estavam subordinadas à Capitania do Rio de Janeiro. A partir de 1711, para assegurar o controle político-administrativo em Minas Gerais, alguns povoados foram elevados à categoria de vilas, administradas por funcionários ligados à coroa. As primeiras delas foram Vila Real, no Ribeirão de Nossa Senhora, no Carmo, atual Mariana; Vila Rica de Albuquerque, atual Ouro Preto; e Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, atual Sabará. Nas vilas foram estabelecidos alguns órgãos de governo da coroa portuguesa, constituídos de oficiais que cuidavam de questões judiciárias, administrativas e militares e fiscais. As câmaras, por exemplo, estabeleciam as regulamentações locais, administravam os espaços públicos, zelavam pela saúde da população, fiscalizavam as atividades comerciais, promoviam festas públicas e religiosas e geriam os conflitos privados. As medidas tomadas pela metrópole desagradaram muitos dos colonos, que antes tinham maior liberdade para explorar as minas de ouro. Isso propiciou a eclosão de novas agitações e revoltas, o que levou a coroa a criar, em 1720, a Capitania de Minas Gerais, separada de São Paulo. A mudança ampliou a presença das autoridades portuguesas na região. Então, vou mostrar aqui um mapinha para vocês do Brasil, com a criação aqui, e isso tudo que eu falei. Essa areazinha aqui, ó,
Bom, bom, terminamos a nossa aulinha aqui. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a exploração de ouro e diamante, tá? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo. Isso ajuda a desenvolver, melhorar o nosso canal e a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima.